Glória a Deus. Irmãos, vão estar meditando a palavra. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias comigo, por favor. No livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos estar lendo do 4 ao 9. O tema da mensagem, irmãos: Jeová Elohim, o Deus Criador. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 2, do 4 ao 9. A palavra diz assim: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta no campo sobre a terra, nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavá-la. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Glória a Deus, irmãos. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós te agradecemos, bendizemos o santo nome, Senhor. Ó Pai amado, que Tu és um Deus, meu Pai amado, que cuidar de nós de uma forma tremenda, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, não porque, ó Pai amado, nós, ó Pai amado, saímos de nossas casas por conta própria, por vontade própria, mas nós estamos aqui hoje, meu Pai, porque o Espírito Santo nos trouxe aqui neste lugar. Ó Pai amado, te agradecemos, meu Pai amado, pelas palavras que já foram ditas, pelos louvores que já foram entoados, meu Pai. Te pedimos agora, Senhor, que neste momento, através da Tua mensagem, através da Tua palavra, nós possamos estar sendo alcançados, Senhor, nós possamos estar sendo impactados, ó Pai. Ó Senhor, eu te peço, meu Deus, por cada pessoa que chegou até aqui. Eu não sei, meu Pai amado, como se encontra esse coração, eu não sei como se encontra esta vida, mas eu sei que Tu és um Deus, meu Pai amado, que pode, ó Pai amado, alcançar, meu Pai amado, no mais profundo e íntimo, Senhor. Toma, Senhor, cada um nas Tuas santas mãos, Senhor. Ó Pai amado, toma cada vida diante do Senhor, meu Pai, e que possamos estar, meu Pai amado, ó Senhor, alcançados pela Tua palavra, saindo daqui não como nós chegamos, mas com algo da parte do Senhor. Eu oro, Senhor, te agradecendo, te louvando. Convém que o Senhor cresça e que o Senhor nos diminua. Nós oramos, meu Deus, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, até para darmos aqui uma introdução, o nome Jeová, ele combinado com outras palavras, ele forma o que nós conhecemos os títulos de Deus. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar muitos aí sobre esses títulos, esses nomes de Deus. O próprio Deus, ele disse quem ele é. Ele disse quando ele esteve ali naquela sarça ardente, irmãos, que ele se revelou a Moisés, e Moisés estava ali e falou para Deus: Senhor, o que eu tirei para o povo, o que eu tirei para Faraó, quando me perguntarem quem foi que falou contigo, e Deus falou para ele assim, para responder assim, ó, diga que eu sou o que eu sou. Quando Deus estava dizendo assim, eu sou o que eu sou, Deus estava dizendo para que Moisés dissesse para o povo, para que Moisés dissesse para Faraó, para isso mesmo, para Faraó, para a liderança ali daquela nação ali, ele era para ele dizer assim, ó, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Quando Deus fala, eu sou o que eu sou, Ele está dizendo que aquele que necessita de mim para uma bênção específica, eu sou essa bênção que pode fazer na sua vida. Nós vamos estar entendendo hoje, irmãos, que nós temos que primeiro buscar a Deus pelo que Ele é, mas nós sabemos também que Deus, Ele se revela em nossas vidas e faz nossas vidas aquilo que nós necessitamos que Ele faça por nós. Então, quando nós realmente nos colocamos na disponibilidade do Senhor, nos colocamos diante dele e buscamos, irmãos, com intensidade e com fé, Deus, ele responde quando nós clamamos ele. Porque nós não clamamos um qualquer Deus, nós clamamos um Deus grande, nós clamamos um Deus poderoso, um Deus, igreja, que pode todas
as coisas. Deus, Ele é o que nós precisamos que Ele seja em nossas vidas. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, nesta noite, mas eu sei que Deus, Ele está aqui, Ele se revela conforme a sua necessidade, conforme aquilo que você está realmente precisando. Aqui, irmãos, a gente abre aqui uma ressalva muito grande, porque alguém pode pensar assim: então quer dizer então que eu vou buscar Deus somente pela minha bênção, somente por aquilo que eu estou precisando. Não, irmão, de maneira nenhuma. A quem entendeu essa palavra aqui é aquele que já nasceu de novo e que entende que Deus pode fazer o impossível na vida dele. Mas primeiramente, irmãos, porque Ele entregou a sua vida verdadeiramente para Deus. Nós entendemos, irmãos, que Jesus, Ele é o nosso Salvador. E todos os dias, Jesus, Ele, irmãos, todos os dias Ele se revela para nós. Todos os dias Jesus vem fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas. A palavra não fala, irmãos, a palavra nos fala que nós temos que perseverar até o fim para nós sermos salvos. Por aí nós já podemos entender que a nossa salvação é uma salvação que nós a conquistamos diariamente. Jesus já nos deu a nossa salvação, mas é diariamente que nós estamos aí, irmãos, seguindo essa caminhada, para que nós não paramos no meio do caminho e perdemos a nossa salvação. Então Jesus, Ele se revela a nós, Ele se mostra a nós realmente como o nosso Salvador. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Quando Maria, irmãos, ela recebeu ali o anjo, que o anjo chegou até ela e falou que através dela iria nascer aquele que iria salvar o mundo. Ela mesma indagou: quem sou eu? Eu sou digna de trazer ao mundo o meu Salvador. Ali, irmãos, ela estava ali, irmãos, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador. Ela foi a primeira que recebeu Jesus como Salvador. E Jesus, Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus. E nós temos também, igreja, glória a Deus, o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos faz compreender todas essas coisas e entender todas essas coisas. Porque se não for pelo Espírito Santo, irmãos, nós não conseguimos entender. Porque a nossa mente humana é uma mente limitada. A nossa mente humana é uma mente que consegue fazer um raciocínio só até certo ponto. Mas o Espírito Santo, irmãos, Ele é aquele que, glória a Deus, Ele é o nosso Consolador. Glória a Deus, o Espírito Santo, Ele é o nosso guia. Ele que mostra o caminho que nós devemos seguir. O Espírito Santo, igreja, Ele é o nosso professor. Eu gosto muito dessa característica, no qual realmente traz sobre o Espírito Santo, como traz como professor, porque o professor é aquele que ensina, o professor é aquele que instrui, e o Espírito Santo, Ele é realmente nosso professor, porque Ele nos ensina. A palavra vai nos dizer, igreja, que nós não sabemos nem como nós devemos orar. E é o Espírito Santo que nos ensina, irmãos, como é que nós vamos chegar diante do Senhor. É Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está aí, irmãos. Quando nós chegamos diante dele, falamos para esse Espírito Santo: me ajuda, qual o caminho que eu devo seguir? Espírito Santo, qual a atitude que eu devo tomar? O Espírito Santo nos mostra exatamente o caminho que a gente deve seguir. E muitas vezes, irmãos, tem até um que fala sobre isso, quantas vezes, irmãos, nós erramos, falhamos, porque nós não levamos a Deus tudo em oração. E quando nós levamos Deus em oração, nós estamos pedindo que o Espírito Santo nos ajude aqui nessa nossa caminhada, até mesmo nossas fraquezas, até mesmo no momento que nós estamos contristados, estamos tristes, passando por uma dificuldade, nós chegamos até o Espírito Santo e dizemos: Espírito Santo, amém. Me ajuda, Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele vem e Ele nos consola. O Espírito Santo, Ele vem e nos ajuda, irmãos, na nossa caminhada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos, irmãos, que a obra que é feita na vida do homem é uma obra muito grande. E nós temos a figura aqui que nós acabamos de falar e passando aqui sobre a Santíssima Trindade, que nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre Deus Pai, nós falamos sobre Jesus e nós falamos sobre o Espírito Santo, onde que é um único Deus, glória a Deus, o nosso Deus. E é o Deus Criador, igreja, no qual nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nesta noite, para estar meditando nesta palavra. Hoje, irmão, nós vamos estar meditando sobre Jeová Elohim, o Deus Criador, o Criador eterno. Já até louvamos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele é maravilhoso. Sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus.
Eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui nesta noite aqui não tem uma sombra de dúvida que todas as coisas foram criadas por Deus. Tudo foi criado por Deus e por intermédio dele, irmãos. Nos mínimos detalhes. Nós entendemos também que existe muitas teorias criacionistas, coisas que a ciência tenta explicar. Às vezes o homem ali, ele começa uma teoria, e ele começa a desenvolver aquela teoria, e vai escrevendo aquela teoria, e vai fazendo, começa a fazer cálculos, mas ele vai esbarrar em algo que ele vai falar assim, não tem explicação para isso. É claro que não vai ter explicação, porque a única explicação que tem, irmãos, a única coisa verdadeira que nós podemos ter certeza é que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Aleluia. O homem, por si só, ele pode até tentar explicar de uma forma diferente, mas ele não vai ter resposta para todas as suas perguntas. Agora, quando nós vemos na Bíblia, que é o nosso, realmente a nossa bússola, onde que realmente é o nosso manual, é aquilo que nos direciona. A minha Bíblia, a sua Bíblia, vai dizer lá em Gênesis 1:1 que no princípio Deus criou os céus e a terra. O versículo 2 vai falar que o céu era a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre ela. Deus, irmãos, ele criou todas as coisas. E a partir dali, irmãos, Deus começou a criar. Fez o primeiro dia, criou as vegetações, os animais, todas as coisas. Até que ele chegou no sexto dia, Deus criou a sua obra-prima, que é eu e você. Deus criou o homem. E ali, irmãos, Deus, ele soprou o fôlego de vida na vida do homem. E nós vamos entrar no texto que nós acabamos de ler, onde que foi ali um resumo de toda a criação. Conforme nós falamos aqui, Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden. E essa verdade, irmãos, que Deus, ele é o Criador, ela é um dos princípios que tem que estar no nosso coração. E a hora que eu falei que eu tenho certeza que os irmãos não têm sombra de dúvida que Deus, ele é o Criador de todas as coisas, não é porque eu estou falando isso. Porque eu vou falar aqui, irmãos, eu posso falar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, passar aqui uma semana, fazer um curso e entregar para os irmãos. Ou então um pastor renomado, ou então alguém que estudou muito chegar e falar, Deus é o Criador. Mas quem nos convence, irmãos, não é o homem. Quem nos convence é o próprio Espírito Santo. É Ele que vem no nosso coração, é Ele mesmo que faz a obra dele, e é Ele mesmo que nos convence. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e lemos qualquer versículo, o Espírito Santo, Ele mesmo se revela e fala para nós, está aí a verdade exposta em sua frente. Então é um sobrenatural nas nossas vidas que chega até nós. Então não é o homem que está falando, é o próprio Deus que chega e fala para nós. Aleluia. Por isso que eu falei, eu tenho certeza que os irmãos estão aqui, não tem sombra de dúvida. Porque talvez se eu falar, eu posso errar. Os irmãos podem pensar, será que ele está certo? Será que ele não errou nesse ponto? Será que ele não se equivocou nesse ponto? Porque nós homens, irmãos, nós podemos nos equivocar. Nós podemos sim errar. Só que quando nós falamos de Deus, Deus ele não erra. E Deus ele faz, irmãos, a obra por completo. Ele me convence e Ele te convence. Por isso que nós, como estamos aqui trazendo a mensagem, por isso que nós, como estamos pregando aqui, a gente não precisa nos esforçar, suar para trazer uma verdade. O próprio Espírito Santo ele faz isso. O próprio Espírito Santo, quando nós estamos pregando a mensagem e falando realmente da palavra do Senhor, o próprio Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um, dizendo, eis aqui a minha palavra. Eis aqui o que eu estou expondo e mostrando nesta noite. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos expor e nos mostrar que Deus, Ele é o nosso Criador. E a partir daí, igreja, quando nós pegamos essa palavra, que Deus Ele é o nosso Criador, nós vamos chegar em um ponto, hoje que nós vamos dizer assim, todos nós somos criaturas, a obra-prima de Deus. Todos nós somos criaturas, a obra-prima de Deus. Todos nós, irmãos. Nós que estamos aqui na igreja, nós que estamos lá fora, as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão andando aí na humanidade, todos os caminhos, de todas as nações, todos são criaturas de Deus. Porque foi Deus que criou. O homem hoje pode tentar fazer até um clone. Nunca fez. E nem vai fazer. Eu creio, irmãos, que nem vai fazer. Sabe o que ele vai fazer?
Porque Deus limita o homem. O homem tenta brincar de ser Deus. Mas a esse ponto, eu creio que Deus não vai permitir. Porque tem certas coisas que Deus permite até certo ponto o homem ir. Mas quando chega no limite, Deus fala, opa, para, aqui chegou. O homem consegue clonar um animal. Já foi provado isso. Clonou um animal. Mas ser humano, eu creio, irmãos, que nunca a esse ponto vai chegar. E não é porque o homem não pode fazer, não, viu, irmãos? Porque o homem tenta brincar de ser Deus. Ele tenta pegar a célula lá, os irmãos que já têm pegado essa parte, já têm estudado, já têm visto. Eles chegaram com células troncos, reproduzir células perfeitas, no qual eles conseguem realmente produzir um ser vivo. Ou seja, ali no embrião, eles começariam a desenvolver e eles poderiam simplesmente colocar aquilo ali em um útero preparado com todas as especificações ali para aquele ser ir desenvolvendo, crescendo, tornar um bebezinho, ter todo o desenvolvimento que uma criança normal teria. Só, irmãos, que o homem já chegou nesse ponto, só que Deus não permite que eles sigam. A hora que eles tentam, Deus barra. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele é soberano. Uma coisa que Deus, Deus tem uma coisa que Deus não brinca é com o seu nome. E Deus, ele é o Criador e ele criou a sua obra-prima. Então ele não vai permitir que a sua obra-prima seja clonada. Isso eu creio que nunca vai acontecer, particularmente, irmãos. E Deus, irmãos, quando nós falamos sobre criatura, todos nós somos criaturas de Deus. Só que aí nós temos que, se nós entendemos que Deus, ele é nosso Criador e que nós somos criaturas, aqui a gente consegue fazer uma separação. E que separação é essa? Existem aquelas criaturas que não têm relacionamento com Jeová Elohim. É aqueles que vivem por si mesmo. São os homens que vivem, ou no sentido antropológico, tanto homem quanto mulher, que vivem pela força do seu próprio braço. E existem aqueles, irmãos, que querem ter um relacionamento com Jeová Elohim. Só que eles não são chamados mais de criaturas. Aqui vai nos dizer que eles são chamados de filhos. Glória a Deus. Então, quando nós nos relacionamos, quando nós, seres humanos, homens, criatura, nós nos relacionamos com Deus, com o nosso Criador, quando nós temos um relacionamento com Deus, com Jeová Elohim, nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós podemos dizer, irmãos, entender que Jeová Elohim também ele pode ser considerado como Pai. Porque Criador, um dos significados do nome de Criador, significado também é Pai. Aquele que cria, aquele que realmente faz, é o Pai. Então nós temos um Pai, irmãos. Jeová Elohim é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador. Porque nós somos os seus filhos. E não simplesmente filhos, mas nós somos os seus filhos amados. Aqueles filhos que Deus tem zelo por eles. Então quando nós oramos, igreja, nós podemos entender que nós temos um Criador. O Criador, ele zela pela sua criação. O Criador, ele quer que nós, como realmente a sua criação, não simplesmente criatura, mas como filhos, nós tenhamos uma vida digna que ele já fez para nós. E aqui, irmãos, eu não estou falando aqui das dificuldades dessa terra, das lutas dessa terra que nós temos. Porque a Bíblia fala que nós teremos aflições e lutas. Mas só que Deus, ele quer ter um relacionamento conosco. Já parou a pensar que Deus poderia simplesmente ter feito a sua obra-prima e deixar que as coisas tivessem um curso natural das coisas, sem ele influenciar? Sem ele realmente fazer a obra que ele tem para fazer na vida do homem? E por que Deus está aí, escutando a nossa voz, escutando o nosso clamor, pedindo que nós, escutando aquilo que nós estamos clamando Ele, pedindo Ele? Porque Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Porque nós somos os seus filhos amados. E aqui, irmãos, esse relacionamento ele é muito profundo. Porque nos falta tempo aqui para falar sobre esse relacionamento. Deus criou o homem, Adão e Eva. E de Adão veio Eva. E Eva caiu, irmãos. Adão e Eva caiu. E eles foram tirados do jardim do Éden. Quando eles caíram, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E a história vai nos falar, irmãos, que Caim matou Abel. E ali foi a primeira vez que derramou sangue sobre a terra.
Deus viu a maldade no coração do homem. Ali naquele momento, irmãos, não seria precipitado dizer, Deus poderia simplesmente acabar a sua criação e talvez fazer tudo de novo. Só que Deus não erra. Deus não erra. Deus não é pego de surpresa. Deus não faz, irmãos, algo pensando assim, será que vai dar certo? Deus já faz sabendo o que vai acontecer lá na frente. Deus sabia, irmãos, que era necessário que o homem passasse por todas as coisas que ele passou para que chegasse, para que o homem de livre e espontânea vontade chegasse para Deus. Eu creio que todo mundo que está aqui hoje nesta noite está aqui de livre e espontânea vontade para adorar e buscar o Senhor. Aí vamos dizer, irmãos, que depois dessa passagem, Adão e Eva geraram filhos, e os filhos de Deus conheceram os filhos dos homens, e ali começou a se multiplicar, até onde que chega, irmãos, na passagem ali da Torre de Babel, onde que a criatura quis ser mais do que Deus. Irmãos devem saber da passagem, que é muito conhecida. E Deus ali, irmãos, o que Deus fez? Deus confundiu as línguas. E foi cada pessoa que falava, né, imagina a sua língua ali, cada um foi para um lado. E o pecado, irmãos, começou cada vez mais a fazer o quê? Aumentar na face da terra. Até que Deus procurou um homem justo. E Deus achou Noé. Aleluia. Ali no auge da sua força, com seus 500 anos, né? Glória a Deus. Naquela época vivia-se muito tempo. E Deus chama Noé e a sua família, Noé, a sua esposa, mais os seus 3 filhos, mais as noras. E Deus manda Noé construir uma arca. E é uma passagem muito forte, irmãos, porque Deus viu que o pecado tinha se alastrado muito, muito sobre a face da terra. E Deus ali, irmãos, a Bíblia fala que Deus ali, Ele assentou em seu coração mandar um dilúvio. Então todo ser vivente seria realmente dissipado da face da terra. Mas Deus escolhe uma família. E Deus escolhe ali alguns animais em par e o outro 7. Alguns animais em 7 casais para estar entrando na arca. E Deus constrói a arca, manda Noé construir a arca. E Noé constrói a arca, trabalhando dia e noite, 120 anos. E muitas pessoas viam Noé ali, mas que loucura é essa? Mas Noé está falando, não, Deus falou comigo. Deus falou com você, Noé? Falou mesmo? Deus falou comigo. E Noé dizia assim, ó, em outras palavras, igreja, conforme a mensagem que hoje, nesta noite, ele poderia estar dizendo assim, ó, Jeová Elohim, o Criador falou comigo. E muitos não davam crédito para ele. Muitos diziam assim, esse homem está louco, esse homem está doido. E Deus ali, irmãos, um plano ali que tinha ali sobre a criação, Deus falava assim, ó, eu não vou quebrar o meu elo de relacionamento com o homem. Eu não vou quebrar. A Bíblia nos diz que Deus mandou o dilúvio. E quando Deus mandou o dilúvio, tirando os que estavam na arca, todo ser vivente foi dissipado da face da terra. E demoraram, irmãos, no total ali, salvo me engano, de 150 a 180 dias para toda a água descer. Porque foram 40 dias de dilúvio, mais, salvo me engano, 120, 130 dias para as águas descerem. E ali, irmãos, na hora que Noé desceu com sua família, ele fez algo, ele sacrificou aqueles animais, alguns daqueles animais que estavam dentro da arca. Uma passagem também que me chamou a atenção, estava até conversando com os irmãos aqui na porta da igreja. Alguns daqueles animais entraram na arca, não para que se frutificasse, mas para que fosse sacrifício diante do Senhor. Muitas vezes nós pensamos assim, irmãos, eu vou me frutificar diante do Senhor. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, irmãos. O Deus Criador, Ele tem domínio sobre todas as suas criaturas. Nós somos apenas criaturas do Senhor. E ali a hora que Noé sacrificou, aquele cheiro chegou suave às narinas do Senhor. E Deus fez uma promessa. Jeová Elohim, o Deus Criador, fez uma promessa. E Deus nunca quebra as suas promessas. Ele disse ali que não iria mais dissipar o homem com água, com dilúvio igual ele fez. Que o coração do homem é enganoso, o coração do homem
é mau. E ele iria colocar um mar no céu como lembrança. Hoje, quando nós vemos um arco-íris, nós podemos ter estremecendo nosso coração, irmãos. Foi uma conversa que Deus teve com Noé. E até nos dias de hoje, a gente vê aí o arco-íris aí. Nesse tempo de chuva aí, a hora que vem um sol, pode ir lá, tenta procurar no céu, cara, que vocês acham um arco-íris. Glória a Deus. A partir dali, irmãos, a família de Noé, eles foram se multiplicando também. Até que, passando aqui, dando um pulo na história, nós vamos chegar lá em Abrão, onde Deus chama aquele homem, irmãos. E Deus mostra assim: eu sou um Deus de relacionamento. Eu sou o Deus criador. Eu sou um Deus que quer ter relacionamento com a sua criatura. Eu vou levantar um homem que vai levar o meu nome. Ele chama Abrão. E Deus faz grandes coisas, os irmãos bem sabem, grandes coisas na vida de Abrão e a sua mulher. Sarai que se tornou Sara, Abrão que se tornou Abraão. E eles tiveram um filho já na velhice. E daquele filho Isaac teve mais 2 filhos, Esaú e Jacó. E Deus, se nós irmos na história e na palavra, nós vamos ver que Deus falou com Abraão assim: Abraão, eu serei contigo. Deus fez promessa para Abraão, lá em Gênesis 12. E quando Abraão morre e ele é sepultado, Ismael e Isaac vai lá e sepulta Abraão. Ismael e Isaac vai lá e sepulta Abraão. O que acontece? No capítulo seguinte, Deus chama Isaac e reafirma as promessas que ele fez para o seu pai. Assim como eu fui com o seu pai, eu serei contigo. Porque Deus, irmãos, é Deus de relacionamento. O Deus Criador é Deus de relacionamento. E ali, irmãos, de Isaac nascem 2 filhos, Esaú e Jacó. A Bíblia vai nos dizer que o filho menor, o maior serviria o menor. Então a aliança não estava com o primogênito, que era Esaú. E aqui a gente não vai entrar no detalhe histórico, que nos falta tempo. Mas a aliança estava com o menor, que é Jacó, que se tornou Israel. E de Israel, irmãos, vieram 12 filhos, onde são as 12 nações, que é o Israel de Deus. E dentro dessas nações, irmãos, aqui me destaca o nome de um homem em especial, que aqui, como eu falei aqui, são muitos homens que Deus vai levantando na sua caminhada, mas Deus levanta um profeta por nome Samuel, onde que ele é muito considerado no meio da nação de Israel, porque Deus chama ele ainda bem novinho, Samuel. Ele não sabia quem é que estava chamando ele achava que Eli estava chamando. Ele ia lá e falou assim: Eli está me chamando? Não sou eu. Ele voltou pela segunda vez: não sou eu. Na terceira vez, o sumo sacerdote entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. Deus, ele quer ter relacionamento com o homem. Ele nos chama, igreja. Ele nos chama. E quando Deus chama Samuel, aí Samuel fala assim: eis-me aqui, Senhor. Ali, irmãos, Jeová Elohim estava falando com Samuel. Jeová Elohim estava falando com Samuel. E Samuel se torna, irmãos, um grande profeta. E lá na frente, irmãos, Deus vai levantar um outro homem. A nação de Israel, com um coração muito duro, pede o quê? Um rei. Queremos ser igual às nações em volta. Queremos ter um rei. Não, mas Deus não é o rei. Deus é o rei. Ele é o nosso rei, mas nós queremos um homem, representante de Deus aqui nessa terra. A nação pede um rei, então pela dureza do coração do homem nós vamos dar um rei. E Deus dá um rei conforme a nação queria. Se nós somos diretos. Por quê? Saul era um homem de estatura, um homem forte, um homem de guerra, um homem realmente que lutava, batalhava, era um homem de batalha. Só que ele não era um homem que foi ungido do Senhor. Mas ele não era um homem que guardou o relacionamento que ele tinha com Deus. Saul, ele não guardou
o relacionamento que ele tinha com Jeová Elohim. Nós temos que guardar o nosso relacionamento com Jeová Elohim. E Deus vai levantar outro homem, aí totalmente diferente. Um homem pequeno, de baixa estatura, mas um homem valente, um homem temente a Deus, um homem que serve a Deus de verdade. Davi. E Davi tem um relacionamento com Deus. Tanto é que a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que honrava o Criador. E de Davi veio Salomão. Salomão, ele errou na sua caminhada, mas eu creio que no final ele voltou para Deus. Ele próprio disse, que ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. E quando ele estava escrevendo as suas cartas, quando ele estava escrevendo os seus livros, lá em Eclesiastes, eu creio que ele já estava reconhecendo que tudo era vaidade. Ele via o que ele tinha vivido, mas que tinha tido uma vida farta, uma vida ampla. Ele entendeu que sem ter um relacionamento com Deus e viver para Deus, nada dessas coisas aí deste mundo adianta. E ali no final da sua vida, realmente eu creio que ele se voltou para Deus. Mas já tinha acontecido algo, irmãos, que os irmãos devem lembrar muito bem, onde que Deus tirou da mão de Salomão 11 tribos, onde que tornou Israel e o reino de Judá, eles se separaram. Judá continuou, porque Deus tinha feito uma aliança com Davi. Deus é um Deus de relacionamento, né, irmãos? Aquilo que Deus promete, Deus não deixa de cumprir. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Jeová Elohim te prometeu, Ele vai cumprir. Deus tinha prometido Davi, Deus não tirou o reino total de uma descendência de Davi. Sempre teve alguém sentado no trono. Aí nós conseguimos dar um pulo muito grande na história, hoje no qual nós podemos chegar aqui como o principal. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se outrora, irmãos, no Antigo Testamento Deus tinha um relacionamento, Deus lá de atrás, com o homem, e esse homem foi passando de descendência por descendência e se tornou uma grande nação, a nação de Israel. Agora Deus faz uma aliança não somente com uma nação, mas faz com toda a humanidade. Quando Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo todo, igreja, independentemente de nacionalidade, independentemente, irmãos, de lugar onde que mora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jeová Elohim, nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus, Ele passa a abrir esse relacionamento para todo aquele que chegar até Ele. Aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Esse tem um relacionamento com Jeová Elohim, o nosso Criador. Somos filhos do Criador. Amém, igreja? Nós não somos apenas criatura, nós somos filhos. E como os filhos, nós temos que portar como filho. Filho é obediente ao pai. Estou certo ou estou errado? Filho é aquele, irmãos, que honra o pai. Filho é aquele, irmãos, que verdadeiramente condiz como filho dentro da casa do pai. Filho é aquele, irmãos, que faz a vontade do seu pai como um herdeiro digno daquilo que o pai já preparou para ele. Deus tem maravilhas para fazer em nossas vidas? Tem. Deus tem grandes milagres, curas, libertação, salvação, muitas bênçãos para fazer em nosso meio? Tem. Mas vamos lá no princípio, igreja. Vamos lá no princípio, na fonte de tudo. Deus criou todas as coisas. Deus, Ele é o Criador. E como Criador, nós somos simplesmente criatura. Ele nos deu isso, igreja. Nós não somos simplesmente criaturas. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, Deus quer ter relacionamento. Qual pai que não quer ter relacionamento com seu filho? A mensagem que nós estamos ensinando já, mas a mensagem que nós falamos sobre o relacionamento do homem com Deus. E como filho de Deus, nós temos que portar verdadeiramente como filhos. E eu e você temos um pai criador. E nós nos portando como filhos. Deus nos fala assim, qual homem
que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Se nós, irmãos, chegar diante do Senhor e pedir algo para Ele, você acha que Ele não vai nos abençoar e nos dar? Se nós não tivermos realmente com fome, você acha que Ele vai nos dar uma serpente? Deus, irmãos, é o Deus que cuida. Jeová Elohim, o Deus Criador. Ele é um Deus que quer ter relacionamento com o homem, com cada um de nós. É só nós tomarmos a nossa posição diante dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei qual a sua necessidade, mas fala com o seu pai hoje nessa noite. Fala com Jeová Elohim. Chega assim, pode falar com muita autoridade diante dele. Fala assim: Senhor, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é o meu Criador. O Senhor é o meu Pai e eu sou o teu filho. E eu me coloco diante do Senhor. E a minha vida é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Toma posse da sua vitória. Deus tem uma bênção especial na vida de cada um. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.